Falando diretamente dos estúdios internacionais Duas Rodas pelo Mundo, eu sou o Foster e eu vou falar para vocês da Kawasaki Z900RS Café. Essa moto que tem um estilo retrô, aquele estilo clássico de uma Café Racer, mas com toda a tecnologia que você espera numa moto atual para poder aproveitar toda essa diversão que é essa moto, né? É muito, mas muito divertida mesmo. Com esse motor 4 cilindros, cara, tem que tomar cuidado porque o barulhinho dele é muito, mas muito bom e te instiga a acelerar um pouquinho, então fique esperto nisso se você for pilotar essa moto. Cara, eu vou passar aí um test ride no estilo mais motovlog mesmo, com a câmera aqui no queixo, passando aí minhas impressões, assim como elas acontecem também, depois eu vou passar alguns detalhes da moto no geral. E é isso aí, chega de falar, espero que vocês gostem. Se gostou, deixa seu like aí, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações aí e, cara, ajuda muito o trabalho e motiva, você não tem ideia e é de graça, né? Então não custa nada. Beleza, galera? Espero que vocês gostem e nos vemos na estrada aí. É isso aí, pessoal do Duas Rodas pelo Mundo. Hoje testando a Kawasaki Z900RS Café. Já andei alguns quilômetros com ela, putz, já deu pra perceber que é uma moto divertida, hein? Muito divertida. Anda bem, tanto no trânsito, só andei lá no trânsito, agora pegar um pouquinho de estrada com ela pra ver como é que é, né? Vamos ver. No trânsito muito ágil, claro que a gente tá falando de uma estilo naked, essas coisas, né? Mesmo com essa carenagem aqui, estilo mais Café Racer, né? Então ela tem uma suspensão um pouco mais dura, né? Porque é agressiva, então no trânsito ela fica um pouco desconfortável dependendo da quantidade de buraco que você pega. Nossa, mas a sensação dela na estrada é que você tá com bastante controle da moto mesmo. No corredor é relativamente ágil. Na estrada que eu vou ver agora mais o conforto também, né? Porque a gente tá falando de uma carenagenzinha pequena, ver o quanto que protege aqui do vento. Já aqui na descidinha da Serra do Mar, dando aquela esfriadinha aqui, pegar um pouquinho de serra. Curtir a estrada um pouco. E essa moto, cara, até agora, que diversão que é, hein? Muito divertida. A sensação é que você tá bem em controle da moto, tem uma resposta de acelerador muito boa mesmo. Gostei bastante, muito divertida, muito divertida. E é o propósito da moto, né? Essa daqui, claro que não vai ser a moto para você andar 1000 km num dia, essas coisas. Você tem a Versys para isso, né? Da Kawasaki. Continuando aqui no teste de estrada, dando um rolezinho com ela já aqui no litoral. Na estrada eu gostei bastante da moto, principalmente quando o vento tá te segurando. Isso foi uma coisa que pegou bastante pra mim. Ajuda muito mesmo a aumentar o conforto, porque você não fica muito apoiado no seu braço, né? E não tem também que usar tanto os seus músculos do core, né? O abdômen, as costas, essas coisas, pra te deixar numa posição confortável, né? Então eu gostei bastante e tô me acostumando a pilotar ela, porque os giros dela, a potência mesmo, o torque dela, você sente muito por volta de 5.000, 6.000 giros, é onde ela tem a melhor resposta. Então isso é uma coisa que precisa se acostumar, principalmente quem está acostumado com custom, que não tem uma rotação muito alta, né? Que aqui a gente está falando de um motor de 4 cilindros, então a rotação é mais alta, então tem que se acostumar nisso um pouco, né? Mas, putz, tem muita potência, não falta nada na estrada, divertido também. E a autonomia até agora, ó, rodei 160, 124 quilômetros, tô com meio tanque.
Então dá para fazer uns 200 km tranquilo aí, 250, sem problema. Ó, tô em sexta, que é o negócio, tô em sexta em 80. Ela ainda tem, nessa velocidade, o ideal é ficar em quinta, quarta, nessa velocidade de giros, né? Que daí você não precisa nem descer quando você vai fazer uma ultrapassagem ou precisa de um pouquinho mais de torque para alguma coisa. Mas estou gostando bastante da moto, tá muito acertada, posição de pilotagem com o motor 4 cilindros. É claro que a gente está falando de uma moto mais esportiva, então ela não tem aquele amortecedor voltado muito para o conforto, né? Então nas nossas estradas e cidades que tem mais buraco, isso com certeza pega um pouco, mas é questão de costume também. Então aqui ó, tô andando a quarta, giro de 6.000, daí que ela responde muito bem, né? Nossa, em 6.000 giros ela parece que tem um turbo assim, que ela responde muito bem mesmo. Então essa é a parte divertida dela, né? E vamos ver como estará aqui a serrinha. Principalmente tem muita gente descendo, então a subida provavelmente vai estar um pouco mais vazio, né? Moto divertida nas curvas, hein? Vou te falar. Nas curvas essa moto pode deitar, e a ciclística dela, ela pede para você fazer a curva, então é muito boa para pilotar nas curvas, muito divertida mesmo, muito divertida. Para quem tá acostumado com custom, essa daqui é uma moto muito fácil de pilotar, muito fácil, nossa, que delícia. E o visual também, hein? Que ciclística deliciosa para as curvas, viu? Isso é nessa daqui que você sente muito como o seu peso influencia, né, na moto, porque você tá bem em cima do tanque. E que dia bonito para rodar hoje, hein? Dia perfeito, como diríamos, dia perfeito. Passando aqui por um trânsitozinho de cidade pequena, essas coisas, dá pra perceber, cara, a moto ela é versátil nisso, é uma moto ágil para isso. Claro que dependendo do seu dia a dia vai pegar, né? Porque tanto de buraco que tem na cidade, muito trânsito de vai para, é uma moto um pouco mais bruta na questão de torque, né? Tá certo que o torque dela entrega, como eu falei, ela acima de 4.000 giros, essas coisas que, putz, parece que a moto liga um turbo, né? Mas pro trânsito da cidade, principalmente que você não pega o vento não segura, então você acaba usando mais seu corpo para se apoiar, né? Principalmente os músculos do core, o punho, o cotovelo, tudo isso, então você se apoia muito mais do que você na estrada, por exemplo, quando você tem o vento te segurando e etc. Na estrada realmente você sente muito menos cansaço nessa moto, principalmente andando por volta de uns 120, quando o vento realmente te segura e você tá assim. E quando você tá, por exemplo, numa serrinha que nem eu tava na de Mogi, daí sim você tá numa posição mais esportiva, mexendo o seu corpo pra lá, pra cá, pra compensar, fazendo pêndulo, etc. E isso daí é uma coisa que você também vai cansar, mas isso é de acordo com a proposta da moto, que é mais esportiva, para você realmente se divertir, né? Então essas coisas tudo você tem que ir sempre quando você está pesquisando uma moto para comprar. Você está querendo uma moto para passear, uma moto para viajar, tem que pensar na proposta do que você quer e se a moto se adequa a essa proposta. Isso são coisas fundamentais, na minha opinião, quando você está comprando uma moto, né? Muito importante entender a proposta da moto e saber se essa proposta vai de acordo com o que você quer. Voltando aqui à parte de estrada do test ride, a gente saiu, como a gente subiu a Mogi Bertioga aqui,
pegou a parte de Mogi, que sim, pega um pouco da cidade, isso, e, pra ser sincero, cansou um pouco a minha parte superior das costas, como o ombro, bem aqui em cima, o braço também. Por quê? Porque eu fico apoiando mais nessa parte que não tem vento segurando, nada disso. Se eu tivesse numa forma, digamos, mais adequada, provavelmente eu não sentiria isso, até porque eu usaria muito mais o músculo do core, como o abdômen, as costas. Então esses são os músculos que você usa muito para segurar o peso do seu corpo nessa moto, né? E claro que se eu tivesse de uma forma melhor, também teria menos peso para segurar. Então, sem dúvida alguma, a sua forma vai impactar um pouco se você ficar mais cansado ou não. Mas agora que a gente já está numa estrada um pouco mais, numa velocidade um pouco maior, o cansaço diminui, o estresse no ombro, na parte superior aqui, no trapézio, as coisas vai diminuir um pouco. Então já ajuda bastante. Então, falando do trânsito de São Paulo, por exemplo, pode pegar um pouco. É claro que é uma moto ágil, dá para você andar na cidade, passar no corredor com ela, mas pode cansar um pouco. Então tudo depende também como eu disse, da sua forma física e também como a proposta que você quer. Se você vai andar rapidinho para ir ao trabalho, 10, 15 quilômetros, ou se você vai andar 25 num dia, tudo depende, né? Mais um dia com a Z900 RS aqui na estrada. Hoje pegando um pouco, trocando o visual, pegando a Castelo Branco, pegar um pouquinho dos Romeiros, ver como que essa moto é numas curvinhas mais fechadas, né, que a gente chegou a experimentar ali no litoral, mas é um pouco diferente, né, um pouco diferente do que a Mogi Mirim, essas coisas, Mogi Bertioga, é diferente, é diferente. E a resposta dela na estrada muito boa. E vamos a algumas coisas que eu percebi da moto até o momento, né? Ela tem o Eco Mode ali quando você está andando em estrada abaixo de 4.000 km, tá vendo que ele acabou de acender ali. Abaixo de 4.000 giros ele vai acender. Você está economizando gasolina, então quando você está andando por volta de uns 120, 130 em sexta marcha, ele está no Eco Mode, né? O cockpit dela é bem fácil de ler, e quando ele fica bem perto do campo de visão, não precisa baixar tanto assim que nem algumas customs, que nem a minha, por exemplo, né? Outro detalhe que eu gostei bastante foi a embreagem deslizante. Isso quando você está numa moto de mais alta performance, assim, que você trabalha com giros bem mais altos, em torno de 5, 6 mil, onde ela começa a ter o pico de torque dela. Então a embreagem deslizante é muito boa, porque de vez em quando você diminui duas marchas, principalmente para eu que estou acostumado com custom, e numa moto que a rotação dela está muito mais alta, ela não vai dar aquela travada na roda traseira, ou não vai dar aquela deslizada, também o que for que seja na roda traseira, ela vai fazer essa transição muito melhor. Então, nossa, isso ajuda bastante numa pilotagem também para quem está se adaptando de uma custom para uma naked ou algo assim. Agora chegando aqui na estradinha dos Romeiros, onde tem umas curvinhas boas para testar, né? Aqui a diversão rola solta nas curvinhas. Eu gostei que essa moto ciclística dela para as curvas é muito divertida. Ela te ajuda bastante nas curvas, mas é o que eu falei, você tem que estar muito sensível do que como que seu corpo vai influenciar na performance de curva. O visual aqui da Estrada dos Romeiros também é fenomenal, né? Para para aproveitar o passeio, tudo. E eu gostei bastante aqui nessas curvas aqui, essa estrada tá muito bom, o asfalto, assim, nas curvas ela é muito divertida mesmo, mas muito mesmo.
continuando aqui na Estrada dos Romeiros, né? Aproveitando essas curvinhas aqui maravilhosas. O dia está perfeito para aquela voltinha de moto. E agora está no final da tarde, onde já não tem muito ciclista que nem tem de manhã. Só que tem que ficar esperto nos cavalos agora aqui na volta. Isso tem que ficar um pouquinho esperto, principalmente nas curvas que você não consegue ver o que está no final da curva. Tem que sempre ficar muito esperto. E a resposta de freio dela também muito boa, só dar aquela ajustadinha no começo da curva. Depois, se precisar, toquinho só no freio direito, né, para ajustar a velocidade. Gostei bastante também dessa parte. Falando um pouco da suspensão dessa moto, muito boa nas curvas, responde muito bem. Claro que na cidade você não vai ter aquele conforto, né, que você teria numa Touring, alguma coisa assim, numa Big Trail, mas é a proposta da moto, né? Ela não é uma moto feita para você ter aquele conforto de suspensão. Ela tem uma suspensão mais dura até para a esportividade da moto. Mas os ajustes dela, ela tem ajuste de compressão e também tem o ajuste de retorno. Ambos os ajustes são feitos mecanicamente, você precisa de uma chavinha para fazer. Mas isso não impede muito, porque não é uma moto que você vai trocar essas características com muita frequência. Por exemplo, se você pega a Versys 1000, que você troca isso com frequência, você tem baú, você tem garupa, isso vai ter uma influência muito no peso da moto, né? Os giros na curva, a rotação do motor é uma coisa que demorou um pouquinho para eu me acostumar, porque ela trabalha com uma rotação muito mais alta, né? Então o ideal é você sempre estar com aquela rotação lá acima de 5.000 para ter um bom torque, para ter um bom retorno. Isso é um negócio que demorou um pouquinho para me acostumar, né? Então, mas tudo de novo, questão de costume. Para quem vem de uma custom que tem rotação que nem a minha, claro que tem customs com rotação maiores, mas estou falando no caso da minha, uma custom com rotação que chega no Redline por volta de 7.000, vai sentir uma diferençazinha. Então são coisas para todo mundo se adaptar. Mas nessa moto você vai se adaptar facilmente, cara, porque, nossa, eu gostei muito, principalmente da questão de dirigibilidade, da esportividade dela, da diversão que é essa moto realmente, né? E essa embreagem deslizante faz uma diferença nas curvas também, porque de vez em quando você esquece e reduz a marcha no meio da curva. Se ela não tem embreagem deslizante, pode dar aquela travadinha, por menor que seja, dar uma travadinha na roda no meio da curva, daí você vai pro chão. Se não vai pro chão, vai tomar um susto gigantesco. Isso daí já aconteceu comigo com motos de alta potência, de abaixar uma marcha e eu tava com a rotação muito alta já, e na hora que não tinha esse controle, não tinha controle de tração e nem também a embreagem deslizante, então a moto deu aquela rabiada. Por sorte não fui pro chão, mas o susto que eu tomei, vixe. E a retomada dessa moto na saída da curva também é fenomenal, fenomenal. É o que eu falei, você tá com o giro correto, cara. Tem que estar com o giro correto, que essa moto fica muito divertida. Viu só? Ela tem, o torque dela fica muito perceptível também depois dos 6.000 giros. Parece que ligou um turbo assim na moto. É incrível essa resposta. E foi uma coisa que no começo demorou para eu me acostumar, porque eu parecia que tava exigindo muito do motor por causa do barulho que estava fazendo. Então essa é uma coisa que você se acostumando, com certeza vai tornar a sua pilotagem mais divertida ainda, que já é. Primeiramente, vamos passar aqui nos detalhes da moto. Vamos falar o que faz a diferença da Z900 RS para café para Z900 RS normal. Primeiro, a gente tem o banco aqui da Z900 RS Café. Ele tem um estilo diferente, um pouquinho mais retrô assim, combinar com o estilo café dela, né?
Segunda coisa mais importante aqui, que é a carenagem. Isso daqui é o que dá o estilo dela mais diferenciado no estilo. Essa carenagem Café Racer é fenomenal. E agora a gente fala aqui do guidão. Esse guidão aqui, ele é um pouquinho mais baixo que o da Z900 RS normal. Claro que referente ao acabamento, a cor dela é exclusiva. Essa daqui é da Z900 RS Café, uma cor clássica da Kawasaki. E também a gente tem alguns detalhes que vão ser, por exemplo, pintados de preto, que nem ali o suporte do paralama e alguns outros mini detalhes, mas essa é a principal diferença entre os dois modelos. Vamos falar agora desse painel de controle muito completo, por sinal. Indicador de velocidade, indicador de RPM, indicador de marcha, quantidade de gasolina, temperatura do motor, qual controle de tração que está usando no momento, hora. E aqui a gente tem várias informações, como por exemplo, temperatura ambiente, o range, né, que é o quanto você vai rodar, o consumo médio, consumo instantâneo, o trip B, trip A e o odômetro, né? E para operar tudo isso é só usar esse botãozinho aqui, então é muito fácil. Até o controle de tração eu consigo mudar, ó, tá vendo? Tá piscando 2 ali, se eu mexer aqui eu vou mudar ele pro 1 ou pro desligado. Eu usei sempre no 2, que é o máximo, né? Vamos usar as tecnologias que a moto tem, principalmente que é uma moto que eu ainda não estou muito acostumado com ela, né? Falando agora do conforto do passageiro. Claro que este banco aqui não é aquele banco para você rodar 1000 km com o passageiro, mas ela já vem toda preparada, com pedaleira, o banco. E um detalhe que eu gostei muito, que daí não é nem no passageiro, mas ele vem com esses ganchos aqui, que dá para você levar uma bagagenzinha, só colocar uma aranha em volta. Muito legal mesmo. Isso daí eu levei todo o meu equipamento de filmagem nele, jaqueta que a gente estava fazendo produção, então ajuda muito. Iluminação da moto é toda em LED, tanto lá na frente, quanto aqui atrás, quanto os piscas. Então ela já vem com tudo isso em LED. E ilumina bem a noite, viu? Ilumina legalzinho. Vamos falar agora da suspensão da moto. Aqui na traseira a gente tem uma monochoque com ajuste de retorno e compressão também, ali dos dois lados. Mas esse ajuste é mecânico, então você vai ter que ter uma chavinha para fazer. Muito simples, mas é mecânico. Na frente temos o garfo invertido, que ajuda muito na esportividade da moto. E também você tem o ajuste de compressão e o ajuste de retorno. De compressão e de retorno também, como você pode ver, ambos são mecânicos. Então vai ter que ter uma chavinha para fazer, mas é muito simples realmente fazer isso, né? E essa suspensão, cara, é uma suspensão esportiva, então ela é um pouquinho mais dura normalmente, mas ela é muito boa para as curvas, trabalha bastante mesmo, eu percebi isso na estrada do Romero. Então é uma suspensão para a cidade, vai ser um pouquinho dura, mas como eu disse, vai ajudar na esportividade, na dirigibilidade da moto, principalmente nas curvas, que é onde ela brilha. Aqui a joia da moto, né, que é esse motor 4 cilindros, putz, que tem um som fenomenal. Já vou passar aqui para vocês. Com escapamento, então, ele vai ficar incrível, né? Esse motor 4 cilindros, ele te instiga a acelerar quando você tá nela. Agora vamos para algo que vocês devem estar muito curioso, né? Como que é o barulho desse motor, né? Então ele tem um barulhinho já legal. Agora imagina isso com um escapamento, esses 4 cilindros. Sensacional.